você pensar numa corrente elétrica, isso aqui é Rho vezes V, carga em movimento. Então, não deixa de você ter aqui, o vetor está aqui sob a forma de velocidade. E isso aqui é que está fazendo o papel da velocidade nesse caso. O gradiente de V está te dando a noção de velocidade. Certo? Tá. Bom, o que eu queria comentar com vocês, espera aí, então, ganhamos essa equação, só vou chamar a atenção para o outro lado. Um outro truquezinho que eu vou dar para vocês, que é sempre útil, e quando a gente está usando, quando mistura H cortado com C. É um truque mesmo assim de calcular, na hora de fazer cálculo, fica mais. É muito chato a gente trabalhar com essas unidades de H cortado, C, tudo separado. Bom, porque a gente sabe que H cortado e C, né, por uma questão aí filosófica da natureza, sempre se combinam de uma maneira muito legal. H cortado vezes C dá um número que é na faixa de 197 MeVs vezes T. São unidades, né? Isso aqui tem unidade de energia vezes distância. MeV é energia. Claro que eu posso converter MeV para Joule a hora que eu quiser. Só lembrar que H cortado é aproximadamente 1,05 vezes 10 a menos 34 joules segundo. Agora a gente sabe que a relação entre Joule e eletronvolt é 1 eletronvolt igual a 10, é 1,6 vezes 10 a menos 19 Joule. Então isso aqui dá para nós aproximadamente 6,58 vezes 10 a menos 22 MeVs segundo. Então a gente pode usar o H cortado, né, tanto em energia vezes tempo, quer dizer, Joule vezes segundo, quanto MeVs vezes segundo. Fazendo a devida correção entre Joule e eletronvolt, eu espero. E mecânica quântica, ninguém trabalha com Joule. Joule a gente só trabalha no dia a dia. Né? A gente trabalha com eletronvolt. Ninguém usa nem unidade, né? H cortado. Oi? Ninguém usa nem unidade. Nem H unidade. cortado é igual a 1, então nem A aparece. gente já faz H cortado igual a 1, C igual a 1, K, constante de Boltzmann igual a 1. Depois você tem que sair no final recuperando todo mundo no lugar por análise dimensional. Eu vou ensinar a vocês esses truques, porque tudo fica com unidade de energia, né? Campo magnético, energia de MeV ao quadrado, campo elétrico, MeV ao quadrado, e massa, MeV. A unidade básica é energia. Depois eu vou ensinar vocês a fazerem corretamente as correções, fazer uma tabela de conversão. Como é que eu expresso quilograma em MeV? Então vamos expressar quilograma em MeV, vamos expressar metro em MeV, aí aquela relação já ajuda a gente a expressar. E quando eu faço H cortado igual a 1, eu já criei uma unidade lá, eu já estou conseguindo relacionar Joule com segundo, eu consigo transformar Joule em segundo, eu consigo transformar MeV em segundo. Quando eu faço C igual a 1, eu estou dizendo que 3 vezes 10 a 8 metros é igual a 1 segundo. 3 vezes 10 a 8 metros por segundo é C. Se C vale 1, significa que 300 milhões de metros são equivalentes a 1 segundo. Então a gente vai fazendo essas unidades de conversão. Depois eu vou ensinar vocês a fazerem esses truques, que a gente sempre faz os cálculos todos, tudo igual a 1, e no final a gente tem que recuperar, botando aí é chato. Então, para não fazer nada disso, a gente já faz uma tabela de conversão, que tudo que você tiver em energia, você já sabe converter para a grandeza que você quiser. Tá? Eu vou depois ensinar esse truque para vocês. Mas já preparando vocês, é sempre muito oportuno, num problema relativista, eu nunca deixar o M desacoplado do C. É sempre bom eu trabalhar com MC2, porque MC2 é a energia de repouso da partícula, isso está sempre tabelado. Então sempre vamos tentar juntar as unidades de tal maneira a formar sempre M com C2 e formar H cortado com C. E quando a gente tiver a carga do elétron, sempre tentar formar essa unidade aqui. É 2 sobre H cortado C, porque isso aqui vale 1 sobre 137. É a nossa chamada constante de estrutura fina alfa. Então é sempre bom em problemas, por exemplo, aqui um problema que envolve eletromagnetismo, mecânica quântica, relatividade, sempre que aparecer H cortado C, tenta combinar
multiplica em cima, vamos fazer já, porque vai dar uma grandeza que é fácil, aí adimensional. Na verdade, se vocês fizerem o cálculo, se vocês pegarem as tabelas de constantes fundamentais da natureza e fizerem esse cálculo, pegar a tabela lá do PDG, pegar a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, elevar ao quadrado, botar aqui 4π ε0, a permissividade elétrica do vácuo, H cortado, C, isso aqui vale, fazendo esse cálculo aqui, pegando lá, eu vou fazer um dia na vida, só para a gente ver direitinho. Então, isso aqui vale 1 sobre 137, vírgula, blá, 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 que é a chamada constante de estrutura fina. Só que, em eletromagnetismo, dificilmente a gente trabalha, engenheiro trabalha no sistema MKS, físico em geral trabalha no sistema Heaviside, Lorentz, racionalizado. Então, para físico, ε0 vale 1 sobre 4π. Então, esse é 2 sobre H cortado C, vale isso aqui. Tá? Quem quiser ver essas conversões, tem no apêndice do livro do Jackson, tem quem usa Heaviside, Lorentz, sistema gaussiano, sistema MKS, sistema internacional. A gente física, geralmente, sobretudo física de altas energias, na matéria condensada também, a gente faz trabalha num sistema de unidade onde ε0 vale 1 sobre 4π, que é o chamado sistema gaussiano, Heaviside, Lorentz, racionalizado. Isso aqui desaparece. É 2 sobre H cortado C, vale 1 sobre 137. Aí, quando H cortado vale 1 e C vale 1, a carga do elétron ao quadrado vale 1 sobre 137. Então, a gente tem um sistema de conversão, a gente transforma Coulomb em número. Isso aqui é Coulomb ao quadrado, isso aqui é o número. Então, a carga do elétron é 1 sobre raiz de 137. Mas isso aqui é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, eu consigo transformar Coulomb num número. E aí a vida fica muito mais fácil. Mas a gente vai aprender a fazer isso daqui a pouco. Por enquanto, estou só instruindo vocês o seguinte. Aí, sempre combinar MC2, porque isso dá massa de repouso, dá energia de repouso. Sempre combinar H cortado C, porque ele dá uma grandeza. Se vocês fizerem esse cálculozinho aqui, usando H cortado C, vocês vão ver que vai dar exatamente isso aqui. Claro, se você quiser, transforma isso aqui em joule e transforma isso aqui em metro. Né? Porque a relação entre joule e metro está lá. Só apagar o segundo daqui, então eu consigo transformar, quer dizer, um MEV, 1,05 sobre 6,58 vezes 10 a menos 12 joules. Então eu posso transformar MEV em joule. E posso transformar Fermi, são 10 a menos 15 metros. Então eu posso escrever isso aqui, se quiser, em joule vezes metro. Mas ninguém usa isso em física macroscópica. A gente sempre usa H cortado aparece mecânica quântica. Ninguém usa metro em mecânica quântica. Mecânica quântica a gente usa nanômetro, angstrom e C, velocidade da luz. Então é sempre conveniente usar esse produto nessa forma aqui. Isso aqui vai dar para nós uma escala. Eu vou poder converter metro em energia. Então essa é uma unidade bastante natural. Então, 197 MeVs vezes F, dá o H cortado C. Então, por exemplo, nessa expressão aqui, eu tenho M3C2. Então, seria interessante, já que eu tenho M3, produzir um C6, porque isso me daria MC2 a terceira potência. Então, se eu multiplicar aqui por H por um C4, vamos dizer, eu multiplico aqui por um C4 e aqui por um C4. Então, isso aqui fica, a mesma coisa eu posso fazer aqui, eu boto C, H cortado C é uma boa unidade, e MC2 é uma boa unidade também. Então, eu multiplico aqui por C2 e aqui por C2. Então, eu produzo MC2, que é uma boa unidade, e H cortado C, e sobra um C, e beleza, C é fácil de manipular. Então, isso aqui eu posso escrever como sendo H cortado C, que é um bom número, MC2 é a massa de repouso do elétron, a energia de repouso é 0,5 MeV, e deixo um Czinho aqui para contar a história. Então essa grandeza também tabelada, isso aqui então fica mais fácil. Mas claro, no final do dia tudo igual, mas é só para a gente já ter as grandezas prontas, para não ter que ficar multiplicando H cortado, dividido por C, botar o C2, isso aqui já está tudo pronto. MC2, 0,51 MeV, H cortado C já me dá MeV Fermi, então a gente já vê que isso aqui é MeV vezes Fermi, isso aqui é MeV, então a gente já vê que isso aqui tem unidade de energia. Então fala MeV vezes Fermi sobre MeV, então isso tem unidade de comprimento, perdão. E aqui é a velocidade da luz, que todo mundo sabe quanto vale.
Melhor ainda quando C virar 1. Então isso aqui desaparece. Aliás, quando C virar 1 e H cortado virar 1, proteção. E aqui C4. Então, para mim o ideal aqui, então, ó, M3, C6, então eu botei C4 aqui, C4 aqui. M3 e C6 é MC2 a terceira potência. Então, MC2 ao cubo. E aqui C4. Então, eu boto aqui H cortado C, a terceira potência, vezes C. E aí a gente vê que aquele termo lá, ó, fica bem fácil de comparar com esse. Esse termo aqui é a cúbica potência desse. Então, dependendo dessas grandezas aqui, esse termo aqui realmente é bem pequeno. Isso aqui é esse termo cubo. H cortado C sobre MC2 elevado à terceira potência. E a velocidade da luz fica aqui comparando. Então fica mais fácil da gente fazer até a estimativa. Então, sempre que vocês estiverem fazendo um problema de mecânica quântica, se aparecer a velocidade da luz, sempre tenta combinar H cortado com C, sempre tenta combinar M com C2 e sempre tenta combinar E2 com H cortado C, porque isso aqui é a constante de estrutura fina. Certo? Então são só detalhezinhos de tá? Beleza. Bom, de qualquer maneira, então agora a gente já tem como o Saulo levantou, isso ficou mais claro porque isso aí deve ser uma corrente. Então, a gente tem uma interpretação de alguma coisa que é não negativa, e aqui uma densidade de corrente associada a essa grandeza. Então, aí é que entra, vamos dizer assim, um postulado importante da mecânica quântica. E aí é decreto, né? Quem gosta, quem não gosta, mas a teoria da mecânica quântica, ela parte dessa a visão, né? Copenhague, né, ela parte dessa interpretação, que esse psi, então, a função de onda, esse psi, que a equação de Schrödinger descreve, é uma onda de probabilidade. Então, essa grandeza que está aqui, psi estar, psi, que é o módulo de psi ao quadrado, ela vai ser interpretada como a probabilidade por unidade de volume da partícula estar num instante de tempo t na posição x. Então, esse psi de tx, né? Esse psi de tx, na verdade, é o que a gente chama de uma... Esse psi aqui é uma densidade, desculpa, o psi é tal que psi estar, psi, atenção, a gente vai interpretar essa grandeza, psi estar, psi, como sendo uma probabilidade, a densidade de probabilidade por unidade de volume da partícula descrita por aquela onda psi estar no instante de tempo t na posição x. Então, e aí, claro, para pagar isso aqui, a interpretação é que se a gente integra em todo o espaço essa grandeza, significa que eu tenho 1. Estou normalizando a 1, significa que eu estou dando, realmente, conferindo a esse cara, esse psi aqui é uma caráter de probabilidade. Quer dizer, a probabilidade por unidade de volume vezes o volume é a probabilidade. Então, eu estou somando a probabilidade da minha partícula estar em todos os possíveis pontos do espaço, em algum ponto do espaço ela vai estar, é 1. Então, essa partícula vai estar em algum ponto do espaço. Então, a soma em todas as posições tem que dar 1. Isso já marca vai marcar depois um problema da mecânica quântica. Porque, e se eu tenho, por exemplo, um elétron? Esse elétron encontra um pósitron. E some elétron, some pósitron e vira fóton. Então, se eu tenho um processo onde a partícula, por exemplo, por algum processo microscópico, né, um processo eletromagnético, ela pode ser convertida em 2 fótons. Você sabe que esse processo aqui é a aniquilação matéria-antimatéria. Na relatividade, a gente sempre faz um probleminha de relatividade, que é saber como é que eu transformo para eletropósito em 2 fótons. Então, a gente sabe que a gente usa aqui, né, energia, conservação da energia, conservação do momento e estuda, vamos dizer assim, a cinemática desse processo. Então, se o elétron desaparece, psi é a probabilidade por unidade de volume de eu encontrar o elétron em algum ponto do espaço, mas o elétron sumiu. Então, eu estou tendo um problema com a interpretação.
Então, a mecânica quântica, ela não absorve esse tipo de processo. Esse tipo de processo, nós vamos ter que criar depois um outro formalismo quântico para poder descrever o aparecimento de partículas e o desaparecimento de outras partículas. Então, esse problema aqui é o problema que a mecânica quântica não dá conta. A mecânica quântica, ela sempre pensa que aquela partícula nunca vai desaparecer. Você vai estudar uma partícula num potencial. Então, o número de partículas em mecânica quântica é fixo. Eu vou pegar o problema com, sei lá, pego o átomo de ferro aí, problema com 56, né? Acho que ferro é 56, acho que é 28, né? 56. Então, 56 elétrons. 56 elétrons. Tem um deles que é 28, né? 56 eu acho que é o número de massa, né? 26 ou 28 elétrons, né? 26 elétrons. 26. Então, 26 elétrons não vão desaparecer. Ou o átomo de hidrogênio, é um elétron. Aquele elétron vai ficar ali para sempre. Então, num problema de mecânica quântica, nós não absorvemos na mecânica quântica eventos que envolvam o desaparecimento de partículas. A mecânica quântica, ela cuida de uma partícula ou várias partículas fixas num dado potencial. Quer dizer, essas partículas estão sofrendo processos, sei lá, de espalhamento, elas estão sendo ligadas, elas podem formar um estado ligado, não importa, mas o número de partículas é fixo. Eu não perco nem ganho partículas na mecânica quântica. E isso aqui está ligado a essa interpretação probabilística. Esse evento aqui é novo. Nem a mecânica quântica relativista vai dar conta dele. Eu estou perdendo na mecânica quântica relativística, o que eu teria é um elétron relativístico num potencial. Isso é mecânica quântica relativista. Então, aquele elétron num potencial, ou vários elétrons num potencial, ou um próton num potencial, não importa. Mas eu tenho uma partícula que eu vou seguir sempre sofrendo um processo de interação. Agora, criação e destruição de partículas, aí eu tenho que sair realmente da mecânica quântica, e é por isso que a gente vai para a teoria quântica de campos. Simplesmente vamos naquela interpretação probabilística. E aí esse psi pode ser 1 ou 50, né? Isso. Mas aquele 1 ou 50 tem que ser igual. O número de partículas é conservado. Você não pode ser uma coisa. Você não muda, né? Isso aqui, então, por isso que a gente tem a teoria quântica de campos, ela é um passo a mais na mecânica quântica, justamente para isso. Porque agora eu vou ter problemas que não conservam o número de partículas. Então eu começo... Oi? Isso aí, assim, como é que é essa curva daí, não foi para ali? Não foi bem para ali. A questão foi assim. Aqui, na mecânica quântica, ou tradicional, né, na mecânica quântica não relativística, a gente sempre imaginou que eu tinha um problema de... Eu não tenho energia para criar e destruir, eu não tenho energia para criar partículas. Então, o número de partículas é fixo. Eu vou estudar um átomo, eu vou estudar um sistema de caixa de elétrons, não importa. Quando você foi para a mecânica quântica, em 1925? Não. Isso aí não. Justamente, Schrödinger, em 27, Dirac, em 27, ele faz o primeiro paper de teoria quântica de campos, que era justamente para fazer isso. Porque o que ele estava falando? Qual era a discussão do Schrödinger naquela hora? Tem um átomo. Um átomo, ele pode absorver energia eletromagnética, ele interage com a luz. Então, ou ele absorve fótons, ou ele emite fótons. Vamos dizer, um átomo emite fótons. Então, de repente, eu tenho um átomo, esse átomo foi excitado, vamos dizer, por algum pode ser um campo elétrico, um campo magnético. Quando ele decai, ele emite fóton. Apareceu o fóton a partir da onde? Então, eu tenho que levar em conta no formalismo quântico agora o aparecimento de novas partículas, que a mecânica quântica não levava. Então, o primeiro paper de teoria quântica de campos, que foi o paper do Dirac de 27, ele foi feito justamente para isso. O nome do paper era uma teoria para absorção e para emissão de radiação. Então, a primeira, vamos dizer, primeira providência que o Dirac tomou foi de criar um formalismo que fizesse, então, o que a gente chama de quantização do campo eletromagnético. Quer dizer, a teoria quântica de campos, ela foi fundada a partir da quantização do campo eletromagnético, não foi do campo escalar e nem do próprio campo de Dirac, porque nessa época Dirac ainda não tinha nem escrito o paper de mecânica quântica relativista, a equação de Dirac, que foi de 28, isso foi em 26 e 27. Então, em 27, ele faz esse paper, que é on the absorption and emission of radiation, que no fundo ele faz a quantização do campo eletromagnético, ou seja, ele cria um formalismo quântico
para poder agora descrever o aparecimento de fótons e o sumiço de fótons. De repente um fóton está passando bonitinho, um átomo chuta ele e ele desaparece. Então, como é que eu vou descrever a absorção de fótons? E depois o átomo está ali bonitinho e de repente ele começa a cuspir fóton. Como é que aparece o fóton? Então, o formalismo o formalismo da teoria quântica de campos é a absorção e a emissão de radiação. Então, a mecânica quântica, ela, mesmo a relativística, ela não leva em conta esses processos. Nas férias, quando a gente for fazer o nosso curso de equação de Dirac, a gente vai ver uma questão que na equação de Dirac surgiu como paradoxo de Klein, que era justamente uma violação nítida da conservação de probabilidade. Nem chamava-se paradoxo por isso. Aí se foi entender que na mecânica quântica relativística você está introduzindo a relatividade. Então, quando a gente introduz a relatividade, a gente introduz a chance de criar e aniquilar partículas, né? Então, eu posso, na mecânica quântica, eu posso, a partir de só fótons, criar pares de elétrons e pósitons. Isso a mecânica clássica não dá. Isso é um processo que eu preciso de relatividade para isso. Então, tem a energia do fóton. Se eu tiver fótons altamente, com frequências muito altas na região dos raios gama, né, com frequências na faixa dos MeV, aí MeV, né, Hertz, né, de 10 a 22 Hz, 10 a 19 Hz, eu tenho MC2 suficiente para criar um par de elétron-pósitrons. Né? Então, a relação de frequência H cortado HI, né, se eu pegar um fóton na faixa dos 10 a 19 Hz, né, e pegar o HI. H é, vamos dizer, 6,6.58 vezes 10 a menos 34. H cortado não, é o H, joule em segundos. Então isso aqui é 1 sobre segundo, né? Então eu tenho 10 a menos 15, vamos dizer, 10 a menos 14 joules. Mas um joule, né, são 10, aproximadamente 10 a 5, né, 10 a 19 elétrons-volts. Então fica 10 a 5 elétrons-volts. 10 a 5 elétrons-volts, 0,1 MeV. O MeV 10 a 6, né? Então, um fóton de 10 a 19 Hz, que já está na região saindo do raio-x para o raio gama, para a radiação gama, ele tem uma frequência, ele tem uma energia de 0,1 MeV. A energia do fóton, de criação do par, a massa de repouso do elétron é 0,5 MeV. Então, se eu multiplicar isso aqui por 5, eu ganho aqui um fator 5 que eu preciso. Então, eu crio, já tenho energia suficiente para criar um elétron. Então, se eu pegar 2 raios gama com essa faixa de frequência, eu tenho exatamente um MeV de energia. Um MeV é justamente essa energia, a soma dessas energias de repouso. Então, esse processo, a mecânica quântica relativística também não absorve. A mecânica quântica, quando apareceu o paradoxo de Klein, que era justamente colocando elétrons para passarem por uma barreira, vamos estudar isso, passarem por uma barreira de potencial, bota um campo elétrico e joga elétrons. Se observava que à medida que ia aumentando a barreira de potencial, ou seja, ia aumentando a faixa de energia que eu estava jogando para os elétrons passarem, começaram a aparecer novos elétrons. O que estava acontecendo então? O campo eletromagnético está dando energia, está dando fótons. E esses fótons se convertem em pares de elétrons cósmicos. Então, a partir de um problema de um elétron com um campo com força de potencial, estavam aparecendo mais elétrons. Isso que era o paradoxo de Klein. Então, está violando a probabilidade, está aparecendo partícula por quê? Aí se vê, bom, eu estou num problema relativístico. Quando eu introduzo a relatividade na mecânica quântica, eu estou justamente abrindo espaço para a criação, a relatividade me abre espaço para a criação de partículas a partir da radiação e criação de pares. E isso aqui atrapalhou a mecânica quântica. Então, a gente tem que ver como é que eu vou descrever aí. Então, a formulação de partícula, a mecânica quântica, descrevendo uma partícula não é mais boa. Eu abstraio da noção de partícula, eu não tenho mais partícula, a partícula agora desapareceu, porque eu tenho um campo. E esses campos é que vão interagir, e esses campos é que vão ser responsáveis pela destruição e criação de partículas. Então, estou só ilustrando aí a tua questão, né? Então, quando
Dirac lançou a formulação da teoria quântica de campos foi justamente para preencher essa, vamos dizer, esse drawback, né? essa limitação da mecânica quântica, que é um problema com número fixo de partículas. Então eu tenho um átomo com tantos elétrons, eu vou trabalhar só com aqueles elétrons. Ou eu tenho um elétron no posto de potencial, ou eu tenho um pósitron, ou eu tenho um fóton, não importa. Então, na mecânica quântica, isso tudo está ligado a essa interpretação probabilística. Na mecânica quântica não relativista, que a gente chama de mecânica quântica usual ou extrema, a conservação da probabilidade não me deixa justamente criar partículas. Se eu pegar a função de onda do elétron e integrar no espaço todo, eu tenho que ter um. Então, eu não posso criar novas partículas. É um problema com um número fixo de partículas. Na matéria condensada, na física de matéria condensada, eu não tenho a relatividade para criar pares de partículas e antipartículas. Mas eu tenho, num sólido, por exemplo, né, aquilo que a gente chama de quantização das vibrações da rede, que são os fônons, eu posso excitar fônons num material. E aí eu tenho também que ter um formalismo, tipo teoria quântica de campos, para matéria condensada. Mas não é uma teoria quântica de campos de natureza relativística. É uma teoria quântica de campos de natureza newtoniana. Mas eu também tenho que pensar que quando, por exemplo, eu jogo, por exemplo, um feixe de elétrons numa rede cristalina, esses elétrons interagem com os íons fixos e começam a fazer a rede vibrar. E isso cria os chamados fônons, que são a quantização dos modos de vibração de uma rede. São partículas, na matéria condensada, os fônons são chamados excitações quase partículas. E aí eu tenho que ter um formalismo quântico para descrever isso também, que não é a mecânica quântica, que é o que os solidistas, né, o pessoal da matéria condensada, chamam de many body. Então, na teoria de muitos corpos, né, many body theory, é a teoria quântica de campos de quem não faz a relatividade. Quer dizer, a teoria quântica de campos da matéria condensada é a many body, e essa many body theory, ela é feita justamente também para eu poder introduzir no tratamento da mecânica quântica, cortar essa limitação da mecânica quântica, que é o aparecimento de novas excitações. Não é só a relatividade que me faz criar. A relatividade me faz criar pares de partículas e antipartículas, mas na matéria condensada eu posso criar fônons, eu posso destruir fônons, eu posso ter outro tipo de excitação, elétrons que passam, né, interagindo com o campo eletromagnético, eles podem interagir com o campo eletromagnético e se transformar num outro tipo de partícula que se chama polaron. Então aparece um polaron. Como é que eu vou? Da onde que ele saiu? Então eu tenho que ter um formalismo de teoria quântica de campos para descrever a criação ou a destruição de partículas. Então, nós vamos ter que depois, quando a gente fizer a mecânica quântica relativística, essa linha limite vai ficar muito clara. A gente vai perceber exatamente quando, em que situações eu tenho que abandonar a mecânica quântica relativística e ir já para a teoria quântica de campos. Então a gente consegue levar a mecânica quântica relativística até um extremo bem avançado, mas tem uma certa hora que já não dá mais. A massa de repouso do elétron é MC2, né? 0,51 MeV. Se eu começo a colocar no elétron energias muito próximas da massa de repouso dele, eu já estou começando a ter chance dessa energia virar par. Então, no átomo de hidrogênio, perigo evitado, perigo completamente controlado. Por quê? Porque a massa de repouso do elétron é 0,5 MeV por C2. A energia de ligação é 13,6 elétron-volt. Então, a energia de ligação do elétron no átomo de hidrogênio é 10 a 6 vezes menor do que a energia de repouso do elétron. Então, a interação do elétron com o próton no átomo de hidrogênio, ela não tem condição nunca de criar pares de pósitrons e elétrons. Por quê? Porque a energia de ligação é elétron-volt. E para eu criar um elétron, eu preciso no mínimo de 0,5 MeV. Ou seja, eu preciso de 6 ordens de grandeza, precisava de uma energia 1 milhão de vezes maior. Então, na física atômica, eu tenho certeza que eu não vou criar pares, né? Mas agora, se eu começo a botar no átomo, eu consigo botar um poço de potencial muito potente, um campo magnético extremamente possante, né? Campo magnético de, sei lá, de 10 a 9 Tesla, 10 a 10 Tesla, né? Um campo magnético de 10 a 10 Tesla já me dá uma energia para criar pares. Então, a gente cria e destrói partículas de acordo com algum processo físico, mas aí a mecânica quântica está fora disso, ela se abstém
dessa discussão. É aí que a gente tem que entrar com a teoria quântica, certo? Então, aqui é uma questão bastante, quer dizer, é a questão que separa Copenhague de Heisenberg, de David Bohm, que é a interpretação probabilística. Isso aí é uma questão, digamos, de escola e filiação partidária. Eu gosto da interpretação probabilística, eu sou de Copenhague, ou eu sou da parte matricial de Heisenberg, ou eu gosto da mecânica quântica de Bohm, ou eu não gosto da mecânica quântica, também tem direito, está ali. Então eu botei em duas linhas, né? Eu estou subestimando uma discussão que envolve, vamos dizer, um partidarismo científico. Né? Então isso aí é com vocês, agora a bola rola com vocês. Isso aí eu não me meto mais, todo mundo é adulto. Se você é trotskista, leninista, stalinista, marxista, então de repente você pode ser boricista, ou heisenbergista, ou bohmiano, não sei. Então cada um agora escolhe o seu lado. Tá? Quem gostar da interpretação de Copenhague, está dentro. Para fazer cálculo, tem que gostar. É assim que a mecânica quântica hoje é responsável por quanto? 30% né, da tecnologia moderna sai daí. Mas depois, claro, filosoficamente, pode não ser a melhor maneira de entender a natureza. Mas então, nós estamos adotando, no momento, né, eu estou, vamos dizer assim, num curso de catequese. Então, eu estou catequizando vocês para uma religião. Ninguém vai se batizar, não precisa adotar essa religião para sempre. Depois vocês podem crescer mais, né, do ponto de vista da escolha científica, e dizer o que eu vou querer. Eu vou querer essa mecânica quântica, aquela mecânica quântica, ou uma interpretação desse modo ou daquele modo. Mas eu estou só trabalhando com vocês como as coisas surgiram e como as coisas operacionalmente vêm dando certo. Essa interpretação probabilística vem dando certo, mas não é a única, tem muito debate. Né? Mecânica quântica é aquela, no creio Lucas, que é Lazar. É isso aí, cara. Então, vocês lá no fundão, por exemplo, vocês já têm uma escola também, tem uma maneira de interpretar a mecânica quântica. Hoje, e a mecânica quântica cada vez mais, até mesmo com essa questão de teoria da informação, né, ela vem adquirindo novas visões. Toda uma visão básica, né, a visão histórica, foi assim que surgiu, e agora todo mundo pode sair lendo coisas por aí. Então, nessa nossa discussão, até o final desse nosso introdutório, nós vamos estar adotando essa interpretação probabilística e nós vamos estar tratando de situações em que as partículas não desaparecem e nem surgem. É uma partícula. Quando eu decretar um problema de mecânica quântica, aquela partícula está ali para sempre. E nenhuma partícula é criada, nenhuma partícula é destruída. Então, o problema da mecânica quântica é um problema com um número fixo e determinado de partículas numa dada situação, em potencial externo ou em interação entre si. Essa é a visão. Então, a equação de Schrödinger, né, com essa correção aqui, então, simplesmente a gente introduziu esse termo psi, que marca ou não, mas ele não destrói a interpretação probabilística. Nós vamos ver um problema agora, que é o final da aula de hoje. Só pensando na equação de continuidade, a gente sempre pensa numa grandeza no fluxo dessa grandeza. Isso. Então eu tenho que pensar numa densidade de corrente de probabilidade de encontrar. Isso. É um fluxo da Isso. É uma probabilidade. Exatamente. Então aqui é probabilidade por unidade de volume. Então o primeiro termo dessa equação está me dando a probabilidade, vamos dizer, por segundo volume. O segundo termo vai ser divergência. Divergência é 1 sobre comprimento. Então a grandeza que sobra aqui, para essa grandeza, essa equação física ser homogênea, eu tenho que completar aqui com uma probabilidade, completar aqui com um segundo, uma área. Então eu tenho probabilidade por unidade de tempo. Então eu tenho uma corrente de probabilidade por unidade de área. Então essa corrente de probabilidade está fluindo através de uma área. Então, esse J ele é interpretado como sendo a, vamos dizer assim, intensidade. Também em física a gente chama de intensidade, grandeza por unidade de área, intensidade da luz, né? Por exemplo, energia por unidade de área, por unidade de tempo, quer dizer, watt por metro quadrado. Não é assim que a gente define a intensidade de um raio de uma onda eletromagnética, né? Watt, por exemplo, energia, aqui eu boto energia, quer dizer, equação de continuidade de energia por unidade de volume.
E aqui me dá a energia por unidade de tempo, que é a potência, por unidade de área. Então, watt por metro ao quadrado. Aqui a probabilidade por unidade de tempo, que é a corrente de probabilidade por unidade de área. Então, é uma densidade, é o que a gente chama de densidade de corrente, densidade no sentido de densidade de área. Essa densidade é volumétrica, que é probabilidade por unidade de volume, a densidade por unidade de volume, é a grandeza por unidade de volume. Aqui é a corrente por unidade de área. Então, isso aqui é uma densidade superficial. É quanto, quer dizer, que área aquela corrente está perfurando, né? Está indo no sentido transversal, é o fluxo, certo? Mas é probabilidade. Certo? Então, você não tem mais equação de continuidade só para massa, só para energia, mas você tem uma equação de continuidade nem para carga, mas você tem uma equação de continuidade para probabilidade, tá certo? A essência de tudo é o princípio da complementaridade, né? A complementaridade te deu a equação. Como partisse fizer variações, mas mantendo o princípio da complementaridade. Isso que depois, se você puder a complementaridade. Tá, posso na aula que vem, então vamos fazer uma digressão maior sobre isso, vamos ser mais, vamos discutir mais essa questão. Eu já falei sobre isso muitas vezes. A complementaridade que a Glória está falando, vocês estão lembrados, substituir o momento na mecânica quântica, isso aqui vira menos IH cortado, a energia vira IH cortado, DDT, a gente se lembra quais são as motivações que a gente deu para isso, pensando na onda plana. Então, o que é o momento da onda plana, H cortado K, é a mesma coisa que tirar o gradiente da onda plana. Mas eu volto a isso depois, porque isso é muito importante. É uma pergunta que eu teria, se não interessa com a equação, como é que fica, o que é massa, o que é massa no sentido de onda? Sim, essa massa que tem escrito aí, ela foi um dos exercícios que parece que veio e não foi modificada. A massa. Isso. A massa não tem lei nem meta, né? Como é que se transporta isso para uma das ondas? Isso, na mecânica quântica a massa é um parâmetro, mas na mecânica quântica ela super simplifica a situação. Ela não é uma teoria para massa, ela pega a massa como um parâmetro que está na equação. É como a mecânica newtoniana, é MV, M, está lá. Qual é a origem da massa? Aí a gente tem outras. Eu acho que o extraordinário que aconteceu, a grande surpresa, foi essa relação da partícula. Eu imaginava que o Newton, toda a equipe lá. Isso é que é a grande satisfação. E de repente apareceu, daí só que bom. Porque a energia aqui escrita em marca é energia em frequência, etc. Vamos fazer, claro que vamos fazer. Beleza. É só você me lembrar. Aqui, porque hoje eu estou querendo ser um pouquinho mais operacional, porque eu queria chegar agora a uma questão que marca realmente o conflito da relatividade com a interpretação quântica. Essa relação é a relação de energia e momento, relatividade, restrita. Nós já usamos ela na equação de Schrödinger antecedente, só que trabalhando no limite no limite não relativístico, ultraclássico, que era o termo, né, como a gente já tinha visto nas aulas precedentes, esse termo aqui dominando sobre esse, ou seja, MC2, né, muito maior do que o momento vezes C. Então, o que a gente usava baseado em que nessa relação? A gente usa a energia relativística, MC2 gama. O momento relativístico é mv gama. Então a gente tem essa relação, dividindo um pelo outro, né? O momento de uma partícula sobre a sua energia na relatividade, a massa desaparece, o gama desaparece, é V sobre C2. Ou seja, eu posso botar o C aqui. Então, fica PC, né? Então, PC sobre E é V. Ou, vamos dizer, você bota aqui, V sobre C, tá? Então, isso aqui marca, né? Se eu pegar essa equação em módulo, isso aqui marca o quanto essa partícula é relativística ou não. Se ela é muito relativística, V sobre C é muito grande, tende a 1. Então, o momento tende a energia. Então, está aqui. O momento, né, o PC, né, tende a E. Aqui é V sobre C2, perdão. Então, eu posso fazer sempre assim. Discutir, que eu errei, é V sobre C2. Então, eu te deixo um C aqui e jogo outro C para cá. Então, quando V sobre C é muito próximo de 1, PC é muito próximo de E.
Então esse termo aqui é desprezível, fica desprezível. Então, no limite ultra-relativístico, né, eu tenho MC2 muito menor que PC, que é aproximadamente energia. Mas no limite clássico, né, quando eu estou perdendo a relatividade, V sobre C se torna cada vez menor, então PC é muito menor do que E. Então, se isso aqui é muito menor do que E, eu passo isso aqui para cá, E2 menos T2, C2, quer dizer, PC é muito menor, então E2 é aproximadamente N2, C4. Então, no limite, MC2 sendo muito maior do que PC, eu estou no limite clássico. Quer dizer, MC2 muito maior do que PC significa V sobre C muito pequeno, é pouco relativista. Foi o que nós trabalhamos para fazer a correção da equação extrema. Mas agora nós não vamos fazer correção nenhuma. Vamos falar o que o Dória falou aí, princípio da complementaridade, mantendo na sua, vamos dizer assim, na sua plenitude máxima a relação entre energia e momento. Aí o princípio da complementaridade. Energia, I, H cortado, DDT. Então aqui fica menos H cortado ao quadrado, D2, DT2. Momento, menos I, H cortado, gradiente. Então vai ficar menos I, H cortado, divergência. Aqui é P escalar P, então fica divergência do gradiente. Então fica menos H cortado ao quadrado, laplaciano. C2, H cortado ao quadrado, C2, laplaciano. Ó, aqui já tem o H cortado C juntinho, como a gente está querendo. E aqui já tem o MC2, mais N2C4. Então você vê que aqui a massa já tem um caráter diferente. A massa não está no denominador P2 sobre 2N. A massa, ela é um termo sozinho, separado. Então ela tem uma significância maior do que na mecânica clássica, onde ela é simplesmente um denominador. Só para o senhor falar Tá. o seguinte, é que a massa não entrou no princípio da complementaridade. Isso, não. E será que isso é uma questão Vamos guardando isso aí. Boa pergunta. Então vamos dividir por H cortado ao quadrado. E vamos dividir por C2. Vou fazer aqui o C2 DT2, né? Divide por C2 e divide por C2. Dá aqui para nós o C2. Então tá. Ficamos com essa equação aqui. Não some aquele C não? Oi? Aquele que estava C4 sobre C2. C4, some sim, ficou C2. Né? Ficou C4 sobre C2. Obrigado. Sobe sim, né? Isso. Então, isso aqui vai para lá, então ficamos 1 sobre C2 menos Laplaciano ou D'Alembertiano. O famoso D'Alembertiano. Então, a equação de onda que a gente tem aqui, 1 sobre C2, D2, DT2, menos o Laplaciano, mais essa grandeza aqui. Vamos colocar ela na forma que a gente gosta. Podemos botar MC sobre H cortado ao quadrado. Então, tudo isso aqui vai ter que estar atuando agora na equação. A gente viu isso? A gente pega a equação clássica ou a equação relativística, substitui pelos operadores e joga em cima de uma função de onda. Então, eu gerei essa equação, seria uma equação de Schrödinger agora, puramente relativística, mas com uma diferença brutal. Derivada segunda no tempo. Derivada primeira no tempo é difusão. Derivada segunda no tempo já é um problema hiperbólico, é um problema de onda, não é mais um problema de difusão. Então, do ponto de vista físico, né, matemático, né, em física, né, uma equação parabólica ou uma equação hiperbólica são objetos muito distintos em matemática. Mas aqui em física também, isso aqui deixa de ser um problema de difusão e passa a ser um problema agora de propagação. Mas vamos ver o que acontece aqui que vai deixar a gente mais perturbado em relação à interpretação probabilística que a gente derivou ainda agora. Então, se eu propuser essa equação como uma possível equação para a mecânica quântica, então a nossa situação é essa. Nós vamos ter 1 sobre C2, D2, DT2, Si, mas aí vocês se lembram, essa grandeza tem um caráter muito importante, né? H cortado sobre MC, nós já trabalhamos essa questão aqui, é o chamado comprimento de onda de Compton cortado, lâmina de Compton, da partícula. Então, para o elétron, eu sei calcular, muda a massa da partícula, eu vejo qual é o comprimento de onda de Compton dela, quer dizer, o quanto a partícula ela está espalhada no espaço, o comprimento de onda de Compton dela, naquela relação de de Broglie, só que em vez de ser H sobre NV, é H sobre MC. Então, essa grandeza aqui é uma constante, vamos chamar de comprimento de Compton. Aqui é
menos Laplaciano, perdão, menos o Laplaciano de psi. Aí aqui mais essa constante, né, o comprimento de onda de Compton, vezes psi, igual a zero. Vamos tirar a equação de continuidade. Então, mesma historinha. Vamos multiplicar essa equação toda por psi estar. E tirar agora o conjugado complexo dela. 1 sobre C2, psi, vai meter o psi estar. Menos psi, Laplaciano por psi estar. Mais então, bom, vou fazer a seguinte coisa aqui. Posso botar só pensar que a gente tem esses dois termos aqui, quer dizer, o ideal seria a gente subtrair, né? Mas não, vamos subtrair agora uma equação da outra, exatamente como a gente fez no Schrödinger. Então esse termo aqui desaparece ao subtrair. Então, esse termo menos esse termo menos esse. Então, beleza, isso aqui a gente já fez. Cansado de fazer. Se está Laplaciano, vai dar aquela historinha. Bota aqui divergência do gradiente. Então, esses dois termos juntos aqui vão dar essa equação aqui, ó, divergência de psi estar, gradiente de psi, menos psi, gradiente de psi estar. Então, eu ganho, só não tem aqueles H cortado sobre MC, sobre H cortado sobre M, não tem aquelas constantes, né? As constantes são todas embutidas, estavam todas embutidas. Então, aqui eu, de qualquer maneira, trabalhando esse termo, quer dizer, pegando essa diferença, aqui vai produzir, ó, gradiente de psi estar, gradiente de psi, e aqui vai produzir gradiente de psi, gradiente de psi, vai cancelar. E aí aqui vai produzir psi estar Laplaciano, então esse termo vai dar um sinal menos global. Ou seja, eu posso botar esse menos aqui e esse mais aqui. Então, isso, junto com isso, está aqui. Então, já peguei um pedaço da equação de continuidade. Só que no outro caso, eu somava essas duas coisas, porque era uma derivada primeira. Mas agora, a derivada segunda do produto não segue a regra de Leibniz, né? A derivada segunda. Tá faltando 2 ali no... Aonde? A derivada de baixo. Aonde? Derivada temporal de baixo. Tá Tá sem faltando 2. Obrigado. Obrigado, tá? Então, isso aqui, claro, tem derivada segunda do primeiro vezes o segundo, mais primeiro, derivada segunda do segundo, mais 2 vezes a derivada do primeiro vezes a derivada do segundo. Então, essa equação dali vai ter que surgir, vai ter que passar por esse mesmo processo de tratamento. O que eu vou fazer? Escrevo o primeiro termo como sendo 1 sobre C2, derivada temporal de psi estar, derivada temporal do psi. Então, isso aqui gera psi estar, derivada segunda de psi, mas vai aparecer um termo estranho que não está aqui, que é a derivada do primeiro e a derivada do segundo. Então, eu tenho que subtrair daqui menos 1 sobre C2, derivada do psi estar, vezes derivada do psi. Isso é o primeiro termo. Então, isso aqui menos isso aqui é exatamente isso aqui. Faço a mesma coisa agora no segundo. Vou botar aqui menos 1 sobre C2 ddt de psi, ddt do psi estar. E aí eu vou somar 1 sobre C2 ddt do psi estar, ddt do psi. Não é isso mesmo? Essa derivada bate aqui e produz esse termo, mas gera esse termo espúrio aqui que é cancelado por esse. Então, de qualquer maneira, quando eu somar isso com isso, que eu estou fazendo aqui, ó, isso mais isso, é isso mais isso, e esses dois termos aqui se cancelam. Então a equação de continuidade agora mudou, não porque a corrente mudou, mas porque o ρ mudou. Então quem é o nosso ρ agora? Dessa equação tipo
Schrödinger relativística, o rho que está saindo para nós é isso que está aqui. É psi estar derivada temporal de psi menos psi derivada temporal de psi estar. E aí, ó, qual é o problema agora? Se isso é uma probabilidade de volume, isso não é mais positivo. Por quê? Quem que me garante que essa derivada, quer dizer, psi estar vezes psi é positivo? Mas psi estar vezes a derivada de psi não. De repente, isso é positivo, mas essa função pode ser decrescente no tempo. Então, se a derivada for decrescente no tempo, esse tempo é negativo. Isso aqui pode ser positivo. Então, eu não tenho controle sobre a positividade dessa equação, dessa grandeza. Essa grandeza aqui não é positiva definida. Ela não é. Claro, isso aqui é um número puramente imaginário. Isso aqui é I. Quer dizer, na verdade, essa equação automaticamente ela fica certinha. Toda ela é isso aqui. Se eu multiplicar isso por I e multiplicar isso por I, quer dizer, o problema não é esse. O problema é que isso aqui, né, a menos do I, isso aqui eu posso dividir toda essa equação por I, isso aqui fica real. Você pode dizer o seguinte, a grandeza que eu vou colocar é essa aqui. Eu divido por I ambos os lados e isso aqui é uma coisa real. Então, essa grandeza aqui é real. Só que ela não é positiva. Ela não tem positividade definida. Então, isso aqui furou. E aí, como é que eu vou interpretar isso como uma probabilidade? Então, simples assim, uma equação de onda relativística já me coloca em rota de colisão com a interpretação probabilística da função de onda. Por quê? Porque eu ganho uma equação de continuidade onde a densidade de probabilidade não é mais controladamente positiva. Então eu já começo a ver relatividade com mecânica quântica, tem algo mais nessa história. Ou não? Mas, por exemplo, sei lá, se eu pegar uma função distribuições Wigner, coisa assim, você pode ter valores negativos. Inclusive, a negatividade, por exemplo, a Sudarshan, a negatividade dele é que me mostra estados comprimidos. Pois é, mas aí você não está mais falando, você está mudando a noção, você está falando de estados ligados, por exemplo, aí é diferente. É a mesma situação. Saulo, você não está falando de uma partícula num problema, você está mudando o estado, você está agregando partículas, formando estados ligados, aí a situação muda. Mas agora eu estou descrevendo uma partícula livre, com uma densidade negativa de probabilidade, eu não tenho física, eu não tenho dinâmica para mexer nisso. Se eu tivesse um processo, sei lá, um campo muito intenso, aí eu posso induzir processos nessa partícula. Mas, por exemplo, você pode escrever na distribuição, por exemplo, se você acha que vai ser negativo, o campo eletromagnético livre. Tá, mas você está falando do campo, você não está falando de uma parte, você não está falando de um problema de um fóton. Eu acho que a diferença um pouco é essa, você está falando do campo. O campo livre, mas o que significa o campo livre nesse caso? Você pode colocar o problema sobre a forma de um campo livre, você pode absorver, por exemplo, interações dentro, redefinir um campo com interações. Então deve ter algum processo embutido aí. Não é simplesmente uma partícula livre no espaço com uma probabilidade negativa. Tem que ter um processo físico aí dentro. Procura ver. Tá? Então o que eu estou querendo colocar para vocês é que a gente começa a ver essa equação era a primeira candidata a uma mecânica quântica relativística. Tanto é que a equação de Dirac, então, já não foi mais em cima disso. Isso já deixou Dirac justamente perturbado. Na hora de escrever a equação relativística quântica para o elétron, ele falou, derivada segunda é problemático na mecânica quântica, porque derivada segunda me leva a uma probabilidade não positiva definida. Então, nós vamos ver quando a gente for ver no curso de verão a equação de Dirac, a gente vai ver que a equação de Dirac ela é primeira ordem na derivada temporal. Ela mantém a característica de Schrödinger, de ser primeira ordem na derivada temporal, para não ter conflito com a positividade. Agora, se ela é uma equação relativística, e ela é primeira ordem na derivada temporal, ela não pode ser derivada, ela não pode ser segunda ordem na derivada espacial, porque isso quebraria a relatividade. A relatividade, tempo e espaço, tem que estar em pé de igualdade. Então, se eu tenho uma equação que é de primeira ordem no tempo, mas de ordem quadrática no espaço, eu estou violando a covariância relativística.
que é o caso da equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger é DDT, porém ela tem Laplaciano. Essa equação ela é totalmente relativista, ela é T2 dt2 e Laplaciano, então ela está bem com a relatividade, mas aí ela está mal com a interpretação probabilística. Então o que o Schrödinger acaba fazendo para escrever a equação dele, ele propõe uma equação que é derivada primeira no tempo e derivada primeira no espaço. Então a equação de Schrödinger é totalmente de primeira ordem, mas aí, claro, ele vai mudar o espaço de atuação dessa função. A função psi vai ter uma característica diferente na equação de Schrödinger. Vai ser um spinor, relativista, tudo isso nós vamos ver. Mas ele vai ter que abandonar a ideia de uma derivada segunda no tempo. Bom, então, isso aqui fecha para nós. Agora eu vou deixar uma tarefa de casa para vocês, que é a seguinte. Como eu falei com vocês, né, eu estou discutindo os aspectos que, muitas dessas coisas, claro, estão nos livros também, mas eu estou discutindo de uma maneira assim, deixar mais claro os pontos nevrálgicos, né, da construção da mecânica quântica. Agora, não creio que seja meu papel aqui pegar o problema de uma partícula numa caixa, resolver a equação, isso aí é uma coisa que todo mundo sabe fazer, está no livro, então isso está bem feito em qualquer livro. Então, eu ia sugerir a vocês, para a gente discutir na próxima aula, que vocês dissem duas questões que eu vou supor que vocês já viram como é que se faz, porque é uma equação diferencial, é mexer com seno e cosseno. Um seria estudar a mecânica quântica de uma partícula confinada em potencial tipo barreira infinita. Vou botar aqui para vocês o que é. O problema seria esse. Tem aqui potencial teria essa característica. Potencial aqui, a partícula ficar aqui, potencial aqui é infinito. Ou seja, eu vou dizer 0 até L, a partícula está confinada a se mover nessa região aqui. Daqui para cá. Eu estou dizendo aqui, a partícula encontra uma barreira infinita aqui, encontra uma barreira infinita aqui. Ou seja, a função de onda dela aqui vai ser 0 e a função de onda dela aqui vai ser 0. A partícula não sai dessa caixa, ela está no potencial unidimensional presa aqui, está confinada a esse interior. Então vocês vão ver a função de onda, a energia quantizada, e aí a gente vai fazer uma discussão justamente da questão desse confinamento com essa relação entre esse comprimento e a energia, né? Os estados de energia. Então, o problema da barreira, qualquer livro de mecânica quântica, esse é o primeiro problema, o livro do Gaziorovitch, qualquer livro, isso aí vocês acham qualquer livro. O segundo problema que eu vou pedir para vocês darem uma olhada, darem uma estudada também, que agora vocês já têm condição, é a questão do tunelamento. Então, o tunelamento, eu vou colocar dessa forma. Vocês estariam trabalhando, para escrever o tunelamento, vocês podem pensar num potencial, vamos dizer assim, desse tipo. A partícula, vamos dizer, ela vem aqui, aqui eu coloco o potencial V0, e aqui a partícula, então vamos dizer, eu tenho um potencial com essa altura V0, potencial constante, a partícula vem, ela vai bater aqui, vai uma parte, ela pode ver um feixe de partículas, bate, reflete. O que é importante é que a gente vai ter partícula aparecendo desse lado. Se eu tiver uma barreira de potencial aqui, se eu mandar partículas para cá com energia menor do que V0, porque a gente sabe que uma partícula não pode ter, em mecânica clássica, a energia total é a energia cinética mais a energia potencial. Então a energia total é sempre maior do que a energia potencial, porque a energia cinética é não negativa. Agora, se uma partícula vem para cá, a energia é menor do que V0, classicamente a partícula jamais entraria aqui, porque ela estaria entrando numa região onde a energia total seria menor do que a energia potencial. Na mecânica quântica, o que a gente entende é que se a partícula ela é mandada por aqui, ela pode aparecer aqui. Ou seja, isso se chama tunelamento. É a partícula ter probabilidade de penetrar numa região classicamente inacessível.
Por quê? Porque ela estaria entrando numa região onde a energia cinética dela seria negativa. Se a energia total da partícula, eu tenho um problema com essa energia total, classicamente a partícula bateria aqui e voltaria. Ela não poderia entrar aqui porque a energia cinética, a energia potencial seria maior, que E-V seria negativo nessa região. No entanto, a partícula pode aparecer aqui. Então, isso se chama tunelamento. Se vocês olharem nos livros, né, vocês vão ver, vão poder estudar o tunelamento, modelar o tunelamento através desse trabalhinho, desse potencialzinho simples. Uma escada de potencial V0, de um certo tamanho fixo, e mandar partículas com energia. Vocês vão estudar as duas situações. A energia da partícula é maior do que V0, aí a gente vai ver que a partícula vai passar por aqui, aqui ela vai diminuir a frequência e ela passa para cá, mas depois de estudar a partícula com energia menor do que V0, que vai haver uma probabilidade da partícula pintar por aqui. Atualmente existe, então, isso eu não vou fazer, porque isso é cálculo de equação diferencial, resolver senos e cossenos. Como surgiu essa discussão? Ou essa discussão do tunelamento, a época precisa. Então, eu não sei te dizer, não sei se dizer se foi já no final da década de 30, meados da década, eu vou dar uma olhada para você. Historicamente, eu não sei a história do tunelamento. Então, se alguém quiser ver, já me ajuda. Então, dá uma olhada agora, eu vou querer um problema que vocês façam. Eu não sei o discurso de Einstein sobre essa questão, pois não sei. A outra questão que eu quero que vocês coloquem é reestudar o tunelamento com a equação de Schrödinger modificada pelas correções relativistas. Isso vocês não vão encontrar em livro, é o problema que vocês fizerem. Rever, né, ou reconsiderar o tunelamento com a equação de Schrödinger, chamar ES, né, equação de Schrödinger corrigida pelo termo T4, que é o nosso termo relativístico. Então, aí vocês vão ver que é um problema um pouquinho mais complicado, não é impossível, mas é um probleminha que, só para vocês verem como é que a correção relativística pode interferir com o tunelamento. Então, isso aí vocês não vão achar em livro, não. Vocês vão ter que fazer primeiro esse para entender esse. Essa, 1, 2, 3, isso aí poderia fazer o que mais. Bom, e aí a gente na próxima aula vai, a partir dessas situações mais ou menos feitas, vamos discutir melhor a questão. Vou ver também essa questão histórica que você está levantando, essa questão do tunelamento, se você tinha mais alguma. Mas se vocês pudessem. Tem uma questão que eu acho que vocês poderiam ler, que é uma questão interessante. Questão de emaranhamento, fala sobre. Professor, Herr Professor Dr. Saulo Machado. Quem dera, Mas dão assim uma. Vamos dar. O que tem? Emaranhamento versus tunelamento? Acho que sim. Acho que a discussão do emaranhamento vai ser muito rica também em função do tunelamento, sem dúvida. Vamos discutir isso. Tópicos assim a gente pode deixar para discutir na última aula. Eu estou com a calendário aqui para a gente acertar. A gente vai, vamos puxar um pouco. Aquele seminário que você deu uma vez sobre emaranhamento foi tão legal em julho que você deu. Se você quiser repetir para nós nas férias, vou marcar as atividades de verão. Aliás, agora no início de dezembro eu vou lançar o programa das atividades de verão. Vamos ter uns seminários bem interessantes aí de cosmologia também, conseguir falar com o pessoal. E aí eu vou marcar sexta-feira, vai ser o dia dos seminários. Aí eu vou organizar seminários dos estudantes que estão para defender tese, apresentar as coisas aqui. E aí o Saulo podia fazer o seminário de verão. Você vai ter alguma escola de verão onde você vai viajar, cara? Não, até dia 19 eu estou em lei marcial. Não, depois do ano de janeiro e fevereiro. Não, só a tese. Vamos lá. Então, piorando sou Você está envolvido nisso. Por que você já vai estar escrevendo para ele também a tese? Tem isso. Eu quero puxar de discussor. Oi, atividade, vamos ver se eu estou marcando para começar assim, em torno do dia 22 de janeiro, fazer final de janeiro até final de fevereiro. Mas a gente vai ter que parar no carnaval. O carnaval é a semana do 19. Aí a gente retoma na semana do 26. Vai parar uma semana em fevereiro. Então eu vou ver se eu coloco uma semana em janeiro e 3 semanas em fevereiro. Bom, oi. Só uma dúvida aqui. Eu estou lendo aquilo que tinha perguntado. Sei. Você consegue escrever numa base de estados coerentes qualquer estado, qualquer matriz de estágio.
Se você escreve numa base diagonal, Sei. os únicos estados que vão apresentar negatividade são os estados comprimidos. E aí essa negatividade então mostra não classicalidade dos estados, mas pode ser do campo livre. Ah, então tá. Depois eu quero ver isso melhor com você. Então, eu queria entender isso melhor. Eu também não estou entendendo. Então, depois não vai. Você vem na próxima aula, acredito. Claro. Entender esse assunto, isso é importante para o pessoal. Outra coisa, a última coisinha só que vocês poderiam ler, que é uma questão que se chama. É um experimento razoavelmente moderno, quer dizer, razoavelmente bem recente, né? Que é Light Shining Through a Wall. LSW. É um evento, um experimento muito interessante que, digamos, de uma certa maneira, é como se fosse uma espécie de um tunelamento, mas a situação é a seguinte: é como se eu tivesse aqui uma barreira opaca, a luz. Eu mando luz para cá. Então, essa barreira aqui é completamente opaca para a luz. No entanto, a luz passa para cá. Então isso se chama Light Shining Through a Wall. Esse experimento, ele pode estar vindo a mostrar alguns aspectos de não linearidade da eletrodinâmica. Então, tem modelos para isso. Essa experiência tem, se vocês quiserem procurar o nome-chave da pessoa que anda liderando essa atividade, o sobrenome dele é Ingvald. Não sei se M. mas é Ingvald. Bom, há uma série de trabalhos interessantes, e isso aí chama em causa uma Ingvald. Esse experimento chama em causa uma formulação, um tipo de eletromagnetismo que se chama eletrodinâmica axiônica. Mais uma eletrodinâmica para a nossa lista de 14 ou 15. A eletrodinâmica axiônica. Essa eletrodinâmica axiônica, no fundo, ela fala o seguinte: o fóton, ele não está solto, ele se acopla a um tipo de partícula, que é, digamos, de baixa detecção, e, na verdade, há uma interação de tal maneira que o fóton, ao chegar nessa parede aqui, ele tem uma probabilidade de transitar para um outro campo que passa por aqui, que não é opaco, e aqui ele se retransita para o fóton. Então, o fato da luz passar por um meio que é completamente impermeável a ela, esse fenômeno, ele pode ser descrito, uma das modelagens é através da eletrodinâmica axiônica. Então, isso, de uma certa maneira, é uma espécie de um tunelamento. Quer dizer, a partícula sai daqui, mas não é ela que tunela aqui. Quando ela entra aqui, ela se transforma em uma outra partícula que atravessa aqui, e daqui ela se retransforma no fóton. Mas isso faz sentido, Claro. não faz sentido. Isso faz bastante sentido. Do ponto que a gente do ponto de vista da teoria de campos, isso faz pleno sentido. Então isso O modelo padrão faz isso aí. é um ponto muito bom. No modelo padrão você poderia fazer, você não tem, no modelo padrão você não faz, porque a única maneira do fóton, do modelo padrão, poder fazer isso aqui é se você tivesse um acoplamento com o Z0, por exemplo. Mas no modelo padrão, puro, modelo padrão, o fóton também não faz isso. Você tem que estender a eletrodinâmica para o fóton poder fazer isso. Não pode fazer foto com zero, tá? Não, mas zero, você poderia, mas nós estamos trabalhando num limite de energia que você está muito abaixo do Z0, tá? Você não consegue excitar o Z0, você está falando de fótons de frequência muito aquém da probabilidade da produção do Z0. O fóton interagir com uma partícula longa. Bom, vamos ler aí sobre isso aí. Eu quero justamente que vocês olhem esse problema, essa questão é uma questão muito atual. E é interessante porque ela já marca também uma associação com a eletrodinâmica, que é uma teoria de campo.
Então, deem uma olhada nesse experimento do LSW. Se vocês quiserem procurar o autor, Ringwald é a pessoa que tem mais experimentos, assim, tem mais literatura sobre isso. Então, eu daria essas tarefas para vocês, né? Não precisa fazer tudo, claro, é só pensar, porque na próxima aula, e esses cálculos aqui, eu não vou ficar perdendo tempo aqui no final resolvendo a equação, que está sendo você. É Ringwald, tá? Ring, like anel, como anel, Ringwald. Acho que ele é, eu acho que ele é do Max. Não, é GW. Fala, Sal. Senhor, parece propaganda, né? Se já está falando Fala do aí. regulamento desses textos legais, um que eu acho bacana, não é porque é da área não. Não, tudo bem, fala aí. Até que eu acho que o cara, a formação dele começou nas frequências, mas acho que hoje ele está com partículas. O tunelamento a gente pode entender como um fenômeno de interferência, né? Certo. E tem fenômenos de, tem um artigo que é ser mais fácil de achar, que é só colocar no Google o cara que ouviu a Sinfonia de Beethoven antes dela ser emitida. Você viu esse experimento? Não, vi não. Tem ondas sonoras também acontece isso. É um fenômeno puramente ondulatório. Quando você tem um meio não linear entre a emissão e a detecção, Sei. o que acontece é que todo detector ele tem um linear, né? Ele tem um cutoff de intensidade. Sei. Então o que acontece? Ele vai pegar, digamos assim, um pico. Quando o pacote entra no meio não linear, enfim, quando o pacote é enviado. Não, mestre, que isso? Vergonhinha. Quando o pacote é enviado, então na verdade a informação já chegou, mas o detector só detecta quando chega o pico, digamos assim, ou o cutoff. Só que, então, resultado, eu tenho um tempo de propagação, que na verdade é o caminho do pico. Sei. Esse é o tempo que eu detecto. Certo. Só que se eu tenho um meio não linear entre a emissão e a detecção, efeitos não lineares podem deformar o pacote de forma que o pico vai para frente. Entendi. Então, na verdade, eu vou detectar a informação que já estava lá, mas com um tempo menor do que a diferença seria. Então, o experimento que o cara fez era mostrar esse cálculo, ele ligava a Sinfonia de Beethoven, colocava um meio não linear para o som e detectava que antes, como se fosse antes dela ter chegado. Entendi. Certo. E aí, o que acontece quanticamente? Qual seria o análogo? Os caminhos quânticos interferem entre si. Certo? Então, uma das explicações que eles estão dando para os neutrinos é que os caminhos quânticos interferem e com essa interferência é uma interferência não linear e você tem uma compressão do pacote. E como os detectores não são reais, não são ideais, o pessoal que fez esses artigos, eles conseguem reobter essa Tem a referência para nós? Eu não tenho, mas eu desculpo. Descobre para nós e manda para mim que eu redistribuo para todo mundo. Dos neutrinos. Já é mais rápidos. que alguém Então é como assim, na verdade não é que eles são mais rápidos. Você está lendo uma informação, você está chegando no pico antes dele, entendeu? Entendendo, interessante. Eu não vi nada sobre isso. Nem sabia. Você está me dizendo em primeira mão agora. Seria interessante a gente aproveitar o momento para discutir essas coisas. Porque isso aqui, eu estou dando essas aulinhas, é só vamos dizer assim, o estopim, né? Ignição para outras coisas. Então essa ideia é bem. Se você puder mandar essa referência, eu tento ler antes da próxima aula, e mando para todo mundo, quem quiser ler também lê, e a gente pode fazer uma discussão. Próxima aula é dia 3, né? Então, dia 3, então a gente pode fazer até o seguinte, como a Cione está com esse problema de não vir aos sábados, a gente poderia usar o horário, eu dou a mecânica quântica de manhã, e aí quem quiser ficar, a gente fica à tarde, que eu daria a mecânica quântica, a gente faz uma discussão sobre as coisas que o Dória levantou, de mecânica quântica, e sobre essas novidades. Eu queria ver se você pudesse depois, eu não vou poder agora que eu tenho que ir para Petrópolis, mas se você pudesse me mostrar essa questão da representação espectral e física, eu gostaria de ver, tá? Eu posso depois, posso tentar explicar para o pessoal. Se eu entender, eu tento explicar. Se eu entender, eu também. Se eu entender, eu tento explicar. Então vamos fazer o seguinte, nossa próxima reunião é dia 3. Então vamos fazer o seguinte, quem tiver disponível, puder, né? Eu boto dia 3 à tarde, a gente faz a aula de 10 a meio de meio, como agora, dá um tempinho de papá, e aí a gente retoma as 2 horas para ficar de 2 às 3 e meia com a discussão de ilustrar mais. Dia 3, a sábado. Dia 3 de dezembro. Beleza, então por hoje, pai. Obrigado.